Oi! Vou esperar um pedacinho, tá? Que tem gente entrando. Me avise se o som tá bom. Não sou a pessoa mais experiente em fazer live. Coloque um legal aí se o som estiver bom. A altura. Tá ótimo, né? O som. Deixa eu entrar aí. Esperar só mais um pouquinho, tá, gente? Aí eu começo. Todo mundo botou despertador, foi? Olha, de Tianguá. Não perdeu nada, ainda nem começou. Tô esperando aqui um pedaço. Gente, então, vou começando, tá? Bem-vindo à nossa live, que agora será todas as quartas-feiras, tá bom? Às 9 horas da noite, escolhido por vocês, a gente fez uma votação. Então, toda quarta à noite terá live aqui no meu Instagram, tá certo? Antes de tudo, me apresentar, tá? Eu sou a doutora Clarissa, eu sou médica, pós-graduada em nutrologia pela Abram e em prática ortomolecular. Atuo nas áreas da medicina preventiva e da medicina integrativa. Então, o meu objetivo é prevenir doenças e dar qualidade de vida às pessoas que me procuram e melhorar também a longevidade, né? A questão da longevidade saudável. E eu espero que essas quartas-feiras sejam muito produtivas, que a gente possa... que eu possa, na verdade, contribuir com conteúdo de qualidade. Já programei os próximos temas e vou sempre estar divulgando um pouquinho antes para vocês se programarem, mas já fiquem em alerta. As lives serão todas as quartas-feiras às 9 da noite, tá? Se houver algum empecilho, algo que vai acontecer, eu aviso antes. Pode deixar. Tá certo? Então é isso. Eu vou explicar um pouquinho sobre o assunto da live de hoje, que é sobre fadiga. Não vou me estender muito, tá? E eu não vou conseguir ler os comentários, porque senão eu não me concentro querendo responder, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, depois eu dou uma olhadinha nos comentários, vejo se ficou alguma dúvida, o que a gente pode responder que ajude todo mundo no geral, tá? Então, Instagram é uma forma de gerar conteúdo de forma coletiva, eu não consigo individualizar cada caso. Então, a minha orientação para vocês, peguem o conteúdo, vejam o que é importante para vocês, mas jamais façam um tratamento sem uma consulta antes, tá bom? Então, sempre procure um profissional da confiança de vocês, para que ele realmente avalie, veja se é aquilo mesmo, seu caso, e ele oriente o seu tratamento. Então, aqui é a critério de informação, tá bom? Eu não sei desativar mensagem, não. Deixa o pessoal mandar mensagem, mas eu não olho, não. E anotei, gente, algumas coisas pra eu não esquecer. Então, de vez em quando, eu vou dar uma pescada pra olhar alguns temas, tá? Então, a live de hoje vai ser sobre fadiga, tá? Então, é algo que é extremamente comum. Difícil a gente não encontrar uma pessoa que fale que sente-se cansado, que sente-se indisposto, que tem falta de energia, tá? E como é que as pessoas relatam sobre fadiga, tá? Normalmente é muito comum as pessoas dizerem que acordam cansadas, tá? Então muitos dizem assim, apesar de eu dormir bem, dormir a noite inteira, eu acordo muito cansado, com a sensação de que eu passei a noite inteira trabalhando. Essa é uma forma de fadiga que muitas pessoas relatam, tá? Outras pessoas já falam que a fadiga é o dia inteiro, então não tem um horário do dia específico. Sentem-se cansadas sempre, de manhã, de tarde, de noite, enfim.
Tem pessoas que relatam que se sentem mais cansadas no final do dia, ali por volta de 4, 5, 6 horas da final da tarde, iniciozinho da noite, que é o horário que a gente chama de uma fadiga vespertina. Então, e essas pessoas falam que sentem essa fadiga e que essa fadiga fica até a hora de dormir, que só recupera no sono da noite. E tem outras pessoas que têm essa fadiga no final do dia, que muitas vezes precisam dormir nesse horário e que depois ficam super alertas e têm dificuldade de voltar a dormir, tá? Outras nem dormem nesse horário, mas sentem que passa aquela fadiga e depois ficam extremamente alertas com dificuldade de voltar a dormir. Então esses são os principais os relatos, né, que a gente escuta. Eu escuto em consultório, vejo também aqui no Instagram muita gente falando que é o habitual a gente escutar isso, certo? E aí, as características, né? Então, as características de quem tem fadiga é muito comum. As características normalmente são pessoas que buscam alguma fonte de energia um pouco mais rápido. Então, são os usuários abusivos de café, tá? Então, muita gente fadigada acaba fazendo uma ingesta excessiva de café, de cafeína, fazendo uso dos energéticos, dos estimulantes, tá? Então, muita gente ali exagerando no café, na cafeína, nos energéticos e estimulantes para se manter acordado, para ver se dá algum up de energia. Muita característica muito comum dessas pessoas que se queixam de cansaço é no final do dia, essa pessoa tem uma fome desesperadora e que ela precisa comer algo rápido, que dê energia rápida, que são os carboidratos refinados. Então vão para os doces, para um salgadinho, para um pastel, para um sanduíche. São alimentos que fornecem energia rápida, absorvem rápida a energia para o paciente ou para a pessoa se sentir um pouquinho melhor, tá? Então essa é uma característica. Qual o problema dessas características relacionadas à fadiga? É que essas características, esses atos, né, essas ações, elas não tratam, né? Então, assim, elas podem até piorar o quadro dependendo da causa. Então, ingerir excesso de café pode piorar dependendo da causa. Fazer a alimentação errada pode piorar dependendo da causa. Então, aí vai, tá? E aí, deixa eu ver qual era o próximo. Pronto, então, quais são as principais causas, que eu acho que é o que é mais importante, identificar por que você está fadigada, tá? Gente, é uma vasta... são ramos, assim, a gente consegue ir para vários locais, tá? Quando uma pessoa fala que tá cansada, que acorda cansada, que passa de cansada, enfim, qualquer característica daquelas que eu falei pra vocês. Então, sempre que a gente tem que avaliar, que eu acho que esse é um ponto que tudo que eu for falar, gente, vocês precisam se avaliar, tá certo? Mas, lembrando, é importante ter um acompanhamento de um profissional que vocês confiem. Então, assim, o primeiro ponto que quando uma pessoa fala que tá cansada, é avaliar o sono, tá, gente? O sono é o momento restaurador que a gente tem do nosso corpo. Então, se a gente vai dormir muito tarde, né, ultrapassa ali meia-noite, por exemplo, ou se a gente dorme curtos períodos de tempo, então poucas horas, tudo isso é normal que você venha a ter uma fadiga, tá? Então, você não tá dando um momento de recuperação pro teu corpo e isso é uma consequência. Se é na hora do sono que você tem uma recuperação dos seus níveis de energia, então é a hora que a melatonina é acionada, a melatonina desliga algumas funções do seu corpo para que você continue regenerando para produzir energia. Então, se o sono não tá bacana, a gente tem que começar sempre por aí, tá? Então, o ideal, eu sempre falo aqui sobre isso, o ideal é que a gente inicie o nosso sono antes das 11 horas da noite, tá? Porque a partir desse horário a gente já tem um pico mais alto de alguns hormônios. E é importante que nesse momento a gente já esteja dormindo para que tenha alto nível de melatonina, que é o hormônio do sono, circulante no nosso corpo. E a melatonina vai estimular esses outros hormônios também. Então, a partir das 11, a gente já tem um pico muito maior de testosterona, de GH, que é o hormônio do crescimento, e a melatonina em si, que é um regenerador, e ele limpa receptores hormonais, então assim, é um hormônio fantástico. Então, quando a gente dorme depois de 11 ou mais ainda depois de meia-noite, realmente fica difícil a gente até diferenciar se aquela fadiga é por uma privação de sono, por dormir tão tarde ou dormir poucas horas, ou se é por outras causas, tá?
Então, primeiro a gente tem que avaliar esse sono. Um sono de qualidade é um sono reparador. Então, o ideal é que você durma num ambiente todo escuro e num ambiente silencioso. E que o início do sono seja antes das 11, tá? Então, esse seria o sono reparador. O ideal é que a gente não acorde na madrugada, nem para urinar, exceto grávidas e crianças, tá? Então, o ideal é que a gente não acorde. A nossa bexiga foi feita para ter capacidade de reservar urina durante a noite inteira de sono, tá? Então, se você acorda durante a noite para urinar, possivelmente o teu sono tá muito superficial e qualquer estímulo que a tua bexiga recebe, qualquer contração, você desperta por qualquer estímulo. Então, você tá tendo um sono leve e um sono não reparador, tá? E aí, saindo um pouquinho do sono agora, a gente falou muito de fadiga em questão do sono. Outras causas muito comuns de fadiga, tá? Deficiências nutricionais. Muito comum deficiência nutricional. Então, a pessoa às vezes até tá com obesidade, com sobrepeso, mas ela tem uma deficiência nutricional, por incrível que pareça, tá? E quando a gente fala em deficiência nutricional, é o quê? Deficiência de algum nutriente. Normalmente, o mineral mais comum é o ferro, que muitas vezes está deficiente. Gente, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que têm deficiência de ferro. Principalmente mulheres, tá? Por conta, às vezes, da menstruação, da má alimentação ou da má absorção. Então, se você não tem um intestino saudável, dificilmente você vai conseguir absorver essas vitaminas e minerais de forma adequada, tá? Então, o ferro é um mineral que realmente está muito baixo na maioria das mulheres que me procuram, né? Acaba que eu tenho uma triagem, acaba que eu trio, né? As pessoas já me procuram porque tem algumas queixas, então... muitos dos que eu já vejo o exame, eu já vejo com a ferritina muito baixo, tá? Então, é o exame de ferritina que a gente olha muito e o índice de saturação de transferrina. A ferritina, que é esse exame que a gente dosa, que é o ferro armazenado no nosso corpo, o ideal é... Parem de curtir, o vídeo fica travando. Alguém tá dizendo, é real isso? Então, o ideal de ferritina, gente, é que esteja pelo menos acima de 80, quando a gente fala em disposição, em boa qualidade de cabelo, de unha, tá? Mas, lógico, tudo isso é individualizado. Outra vitamina que tá muito deficiente na maioria das pessoas, apesar de morarem aqui no Brasil, é a vitamina D, tá? Então, a gente não tem mais a exposição solar, que a gente costumava ter, né? A gente sempre ou tá de protetor solar, ou quando pega sol tá de blusa, ou tá dentro de um carro, dentro de um escritório, de um consultório, enfim. Então, a gente sempre tá em ambientes fechados, dificilmente a gente faz a exposição solar. E realmente, assim, é um assunto muito complicado. Porque tem a questão também de mancha de pele, melasma, câncer de pele. A gente fica sempre com aquele receio. E até porque a gente, às vezes, não tem muito tempo. Então, vale a pena uma exposição solar adequada, consciente, tá? Mas, assim, a suplementação de vitamina D, hoje em dia, tá muito acessível. É uma suplementação barata, não é uma suplementação cara. Então, se for o caso, vale a pena fazer uma suplementação de vitamina D. Ou exposição solar, e aí vai depender de cada caso, tem que avaliar isso, tá certo? Mas realmente, a hipovitaminose D, que é a deficiência de vitamina D, ela pode dar fadiga. Assim como a deficiência de ferro, que é algo muito comum, certo? Quando a gente fala também de deficiência nutricional, a gente não pode esquecer de uma coisinha muito comum e que as pessoas realmente esquecem depois que viram adultos, que é verme. Isso mesmo, verme. Gente, vocês não têm noção, com muita gente a gente trata verminose e melhora de fadiga. Então, o ideal é que o tratamento de verme seja feito anualmente, tá? A gente come na rua, é complicado, né? A higiene em todos os locais é algo um pouquinho complicado. E o ideal realmente é que a gente faça o tratamento para verme, porque o verme vai estar lá, ó, consumindo tuas vitaminas, teus minerais. E aí é impossível você não ter uma fadiga se você tem uma deficiência desses nutrientes, que são importantíssimos para mitocôndria, tá? A mitocôndria é nossa organela responsável por produzir energia, certo? Então, deficiências nutricionais, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa alimentação. Realmente, a alimentação que tenha os vegetais, né, são importantíssimos. As proteínas animais, a gente encontra muitas vitaminas do complexo B,
e ferro, né? Ferro e o complexo B, os dois, que também estão muito relacionados com fadiga, tá bom? Então, a segunda causa, né, eu já falei da questão do sono. A segunda causa mais comum de fadiga são as deficiências nutricionais mesmo, tá? E aí a mais comum a gente entra na anemia, não necessariamente na anemia, mas na deficiência de ferro, deficiência de vitamina D e deficiência de vitaminas do complexo B, B12, B9, B6, tá certo? Outra causa bem mal discutida, mas que tem sim grande importância quando a gente fala em fadiga, é a intoxicação crônica por metais pesados. Então, a gente está o tempo inteiro se expondo a muito metal pesado, né? Então, alumínio tá em todo canto, chumbo tá em todo canto, mercúrio, arsênio, então, assim, uma chuva de metais pesados. É produto de limpeza, é maquiagem, é desodorante, nos alimentos, peixe tem metal pesado, alguns, né? Então, assim, tem muitos peixes com metais pesados pela contaminação do mar ou do rio por metais pesados. Então, quando a gente tem um excesso de alumínio, mercúrio, chumbo, e aí vai, a gente tem muito metal pesado, a gente pode sim ter sintoma de fadiga, tá? Então, a gente tem sempre que excluir este diagnóstico, né? Essa causa, que é a intoxicação por metal pesado, certo? E aí, falamos então do sono, falamos das deficiências nutricionais, falamos da intoxicação por metal pesado. E aí, agora vamos falar sobre os desequilíbrios hormonais, tá? Que também estão extremamente relacionados à fadiga, que é o que a gente vê direto hoje também, muita gente com alterações hormonais, né? Existe uma alteração hormonal que é muito comum, mas infelizmente é subdiagnosticada, tá? Até porque a gente vai levando como sintoma do dia a dia, acha que é uma preguiça, e não é, tá? Que é a alteração dos hormônios da tireoide, tá? Então a tireoide é uma glândulazinha aqui, ó, localizada no pescoço, que é responsável pela produção dos hormônios. Existe o hormônio T4 e o T3. Vai ser tema de uma outra live. A tireoide, gente, ela é fundamental para a energia do nosso corpo. Então, a nossa mitocôndria, aquela organela que eu falei pra vocês, ela precisa de hormônio da tireoide para funcionar bem. Então, quem não tem hormônio da tireoide aí funcionando por diversos motivos, pode ter fadiga, tá? E aí, a fadiga do hipotireoidismo, que é a diminuição dos hormônios da tireoide, normalmente é uma fadiga contínua. É uma fadiga que começa no dia de manhã, de tarde, de noite, independe da hora de acordar, tá? Então, a fadiga crônica é mais do que aquela fadiga só ao acordar, certo? Outro desequilíbrio hormonal que pode dar fadiga é a alteração do cortisol, tá? O cortisol é um hormônio produzido nas adrenais, que é uma glândula acima dos rins, e o cortisol é um hormônio importantíssimo para gerenciar estresse, tá? Então, toda vida que a gente precisa resolver algo, que a gente está estressado, a gente libera cortisol. E é um hormônio importantíssimo, é o hormônio da vida. Então, para vocês terem ideia, a gente desperta, teoricamente, se fosse sem um despertador. A gente desperta, a gente acorda porque o cortisol sobe. Então, é pelo pico do cortisol que a gente acorda. De tão importante que ele é, para vocês terem noção. Então, muitas pessoas, por vários motivos da vida, estresse crônico, abuso de drogas, má alimentação, uso de álcool excessivo, tem alterações do cortisol, tá? E aí, o que acontece? Qual é o normal do cortisol? Existe o ciclo circadiano do cortisol, que é como? O cortisol pela manhã, ele aumenta, que é quando você acorda e fica, super bem. E depois, ao longo do dia, ele vai caindo. Quando dá ali por volta entre 4 e 6 horas, ele dá um outro pico mais baixo e depois ele cai de vez, certo? Então, esse é o normal do cortisol. Então, o que era pra ser normal? Você acordar super bem, no final do dia ter um restinho de energia ali entre 4 e 6 horas e depois o cortisol cair, que é a hora que você vai estar com sono e vai dormir, tá? O cortisol, ele faz uma curva muito parecida inversamente com a melatonina, que é aquele hormônio do sono que eu falei. Então, melatonina aumenta à noite e diminui durante o dia, ao contrário do cortisol.
Então, o que acontece? Algumas pessoas, por acontecerem tudo isso, excesso de cafeína, pessoas adrenérgicas, pessoas muito estressadas, tudo aquilo que eu falei, elas têm uma alteração do ciclo do cortisol. E muitas delas não têm produção de cortisol pela manhã. E a pessoa não acorda. A pessoa só acorda com despertador, tem que botar o soneca 400 vezes, acorda mal-humorada, acorda cansada, acorda estressada, acorda querendo a morte nessa vida, acorda resmungando a casa inteira. E, normalmente, essas pessoas têm uma deficiência de cortisol. Simples assim. E como é que se dá essa deficiência de cortisol, né? Então, ela acorda cansada, normalmente ela dá uma melhorada, depende da fase que ela estiver, né? Mas ela dá uma melhorada ali no finalzinho da manhã. Depois ela dá uma piorada de novo no final da noite. No final da tarde, tá? Ali entre 4 e 6 horas. E aí ela dando essa piorada, alguns ficam ruins até a hora de dormir. E tem gente que piora ali no final da noite, entre 4 e 6 horas. Mas depois que passa essa fadiga, a pessoa fica assim, ó. Querem trabalhar, fazer faxina na casa, estudar tudo que tinha pra estudar. As pessoas ficam extremamente alertas no período da noite. Então, o que acontece? Era pra ela ter uma produção alta de cortisol pela manhã. Ela não tem. Ela acorda, cortisol baixo, fadigada. Aí ela vai melhorando da fadiga. No final do dia cai um pouquinho e depois ela melhora da fadiga. Ou seja, ela tem uma inversão do ciclo sono-vigília. Então, ela inverte a produção do cortisol. O que acontece com essa inversão do ciclo do cortisol? Ela aumenta o cortisol à noite. O que acontece se ela aumentando o cortisol à noite? Ela não dorme bem, ela tem uma fome noturna, principalmente compulsão por doce e por alimentos mais refinados, tá? E é uma paciente que vai perder a qualidade de sono e favorece demais o ganho de peso. Então, é produzir cortisol no horário que não era para produzir e todas as consequências do aumento do cortisol noturno. Então, é uma pessoa que provavelmente vai ganhar peso com bastante facilidade. Certo? O que mais? Deixa eu ver se eu não falei alguma coisa aqui. Acho que eu falei, gente, do cortisol. Falei do cortisol, falei da tireoide. Enfim, é isso. É muita coisa, né? Tentei falar rápido, acho que foram 14 minutos, né, gente? Eu tô com a previsão da gente ficar fazendo mais ou menos 20 minutos, pra não ficar cansativo. Então, eu falo 15 minutos e eu tiro umas dúvidas por 5 minutos. Acho que fica bem legal, certo? Então, vamos às dúvidas. Aproveitem aí pra perguntar. Vou só dizer uma conclusão. O que fazer, né? O que fazer primeiro, gente, começa corrigindo o sono, tá? Então, higiene do sono. Não é pra estar deitado na cama com a tela de celular aqui na cara. O importante é você ter rotina pra dormir, tá? A gente tem rotina pra tudo, pelo menos deveria, tá? Assim como a gente quer botar rotina pra criança, a gente deveria colocar rotina pra gente. Então, a gente tem rotina pra hora de entrar no trabalho, hora de almoço, enfim. A gente tem que ter rotina pra dormir e acordar. A gente precisa ter rotina pra dormir. Então, realmente agendem o horário do sono de vocês. Então, se vocês precisam acordar a tal hora, tem que dormir tal hora. O ideal é dormir entre 7 e 9 horas, tá? Mas depende de cada um. Mas agendem o horário de dormir. E aí, antes de dormir, vocês precisam se programar. Então, baixar a energia, relaxar, ouvir uma música mais tranquila, desligar a televisão, evitar ficar aqui no celular, tá? Realmente marcar um horário. Olha no celular aquele horário e desliga, tá? Então, comecem sempre pela higiene do sono. Eu vou dizer, na maioria dos casos, resolve muito a fadiga quando você começa a corrigir o seu sono, tá? Deixa o quarto todo escuro, que é o mais importante também. Tenta dormir antes das 11. Comece pela higiene do sono, tá? E aí o restante é muito de avaliação mesmo individual, né? Então tem que ver se precisa tratar para verme, se tem alguma deficiência nutricional, se tem alguma intoxicação por metal pesado, se tem um desequilíbrio hormonal. E aí tratar cada patologia, cada doença, cada desequilíbrio individualmente, de acordo com cada um. Aí não adianta a gente pegar no geralzão pra tratar. Nossa, fadiga na menopausa. Sim, gente, eu até não entrei nesse caso, tá?
a fadiga, ela pode vir também por outros desequilíbrios hormonais. Eu falei do básico, que é o cortisol e tireoide, tá? Mas os hormônios sexuais também dão bastante fadiga. Principalmente a queda da testosterona. Nos homens, os homens sentem bastante uma indisposição por conta de deficiência de testosterona, tá? As mulheres sentem, mas sentem um pouco menos com a testosterona, elas acabam sentindo um pouco mais com a progesterona mesmo e com o estradiol. Então, realmente, na menopausa, como você tem a queda hormonal, é uma tendência vir a fadiga, tá? E aí, realmente... trata, tem que ver, né? Avaliar individualmente o que vai precisar e ver se é só da menopausa mesmo. Não é preciso de prescrição. Gente, o remédio para verme, ele vende na farmácia livremente, certo? Mas o ideal é realmente que vocês passem consulta com algum profissional da confiança de vocês, porque é interessante avaliar. Nenhuma medicação é 100% segura pra ninguém. Toda medicação tem efeito colateral, toda medicação tem contraindicação, nada é pra todo mundo, certo? Mas realmente é saúde pública, né? Tratamento pra verminose é saúde pública. Então, vocês, qualquer médico vai poder prescrever uma medicação pra verminose, tá bom? Pois tem muita gente, né, que dorme de 4 a 5 horas por noite e se sente muito bem. A curto prazo é ok, né? Mas a longo prazo isso não é ok. Isso causa um prejuízo enorme, porque você já começa a produção de cortisol e de adrenalina durante mais tempo do dia, né? O que acontece? São hormônios consumptivos, né? Então a gente pode ter perda de massa muscular por conta disso, pode ter degeneração muscular, degeneração óssea, degeneração neuronal. Então não vale a pena, tá, gente? Dormir não é perda de tempo, não é perda de tempo. Tempo ideal para o sono de 7 a 9 horas, tá? Exatamente isso. Então, acorda indisposta, né? Tem uma pessoa dizendo, acordo muito indisposta, no final da tarde começa a melhorar. É o que a gente falou, né? Melatonina resolve o problema do sono? Gente, a melatonina não é milagrosa, certo? É um hormônio. Lembrando a vocês que melatonina é um hormônio. Decorem, vou falar mais uma vez. Melatonina é um hormônio, não pode ser prescrito por nenhum profissional que não seja médico, tá bom? É hormônio, então cuidado. Não usem melatonina porque o vizinho disse, porque o papagaio disse. Não usem, tá? Não é ideal pra todo mundo, não é todo mundo que é indicado. Tem que ter uma certa cautela, tá bom? Com melatonina. Gente, acho que é isso, né? Pronto, fomos 30 minutos aí de live. Mentira, 30 minutos de live, já tá bom, né? É isso. Obrigada aí pela participação de vocês. Lembrem que vai ser toda quarta-feira agora, viu? Toda quarta-feira, nesse mesmo bate-horário, às 9 da noite. A gente vai estar aqui falando sobre algum tema relevante. Sempre eu vou estar pegando ideias com vocês, vou estar abrindo aquela caixinha de sugestão, tá? Mas a live, eu vou adiantando logo. A live da próxima quarta vai ser sobre suplementação na gravidez. Pré-concepção, desculpa, não é só na gravidez. É suplementação pré-concepção, tá? Antes de engravidar, mulheres que querem engravidar, suplementos. Cuidados que tem que ter, né? O preparo para uma mulher que quer engravidar e gravidinhas, tá? Então, esse vai ser o tema da próxima live. E a live da primeira semana de agosto, acho que é a primeira semana de agosto, vai ser com a doutora Adriele, que ela é neuropediatra, e a gente vai falar sobre alimentação no autismo, tá bom? Então é isso. Beijo, obrigada pelo carinho de vocês, tá? Boa noite, tá na hora de dormir, viu? Vocês não fiquem mais tempo aí, não. Tchau, gente, boa noite.